Agora, vamos entender aqui que essa parte é muito interessante, que tem um estudo, né, do Dr. Robert Lustig, que é um pediatra que trabalha principalmente ali com crianças, voltado para essa questão de sistema nervoso central, e eu vou descrever um pouco como ele traz o conceito da dopamina aqui para vocês. Você vai ver que é algo fantástico, assim, você vai ver que é muito real isso, é muito de prática, de dia a dia. Então, vamos lá, ó. Foca aqui, porque você vai adquirir um conhecimento bem interessante de um cara que dedicou a vida estudando isso, que é o Dr. Lustig, né? Então, imagina que assim, ó, ele coloca o seguinte, vamos entender primeiro, são duas colunas, né, de dois conceitos, que depois nós vamos conectar esses conceitos, vamos entender aqui a primeira coluna, que é o conceito da dopamina, a forma que ele traz aqui o conceito da dopamina pra gente. Eu vou conectar um pouco com toda essa parte que nós já discutimos, do tipo de liberação, os tipos de receptores, e aí vai ficar mais claro ainda. Então ele fala que dopamina, existe uma diferença muito grande entre prazer e felicidade. Foca aqui, nós vamos falar sobre essa coluna aqui do prazer. E ele fala que existe, né, que um conceito que é assim, ó, o prazer está muito ligado à dopamina e a dopamina está muito ligada ao prazer. Que é aquele alívio, o famoso eu mereço. Tive um dia difícil, tive uma discussão no relacionamento, eu mereço chegar em casa e comer tal comida, eu mereço comprar. E normalmente você vai escolher comidas o quê? Que são muito temperadas, cheias de açúcar, cheias de farinhas refinadas, tal. Ou então você vai lá, entra na internet, compra alguma coisa, isso tudo eu mereço, é a liberação da dopamina. Esse prazer imediato. Então você tem um sofrimento, dá o estímulo, esse estímulo chega até você, você libera um pico de dopamina, que você já sabe que não é um negócio legal, esse pico de dopamina traz essa sensação, mas como você tem uma linha basal, a dopamina sobe, ela cai, fica abaixo da linha basal e ali você volta a sofrer. Quando você volta a sofrer, a tendência você vai buscar ali, né, esse alívio novamente. Então, você está sofrendo, você come um doce, durante os 2 minutos, talvez, que você gasta para comer esse doce, você faz um pico de dopamina, alivia esse sofrimento. Ao terminar o processo ali em que você comeu esse doce, você volta a sofrer, você vai querer aliviar de novo, você come outro doce, terminou esse doce, você volta a sofrer, você come outro doce, muitas vezes você vai parar só quando não tem mais espaço no estômago aqui, né? Você já começa até a entender que o ciclo das compulsões está muito associado a isso. Então, é uma questão mental, muitas vezes, do porquê a pessoa come, né, compulsivamente. Só que tem um detalhe que é assim, ó, essa dopamina que você libera quando você alivia, ela vem e se conecta lá no seu neurônio, dá essa sensação, esse prazer, esse estímulo que vem com aquele alívio, certo? Só que tem um detalhe. Como você fica jogando um monte de dopamina para se conectar e repetir isso, lembra que existem dois grupos de receptores e você está liberando em grande quantidade, que tem o D1 like e o D2 like. Um sobe, o outro controla, que vai equilibrando, né? Lembra? Um é uma via estimulante, que é o D1 like, o outro é uma via mais de inibição, que é o D2 like. Isso vai ascensão e queda, e eu vou equilibrando aqui os pratinhos para deixar tudo equilibrado, que é o caminho correto. É como tem que acontecer no corpo. Só que se você fica num ciclo com grande quantidade de dopamina, você vai dessensibilizando esses receptores. Então, na prática, é alguma coisa assim, ó, vamos para um extremo. Se você pega uma pessoa que tem um vício em relação a uma droga, como cocaína, que estimula a via da dopamina, se você pergunta para essa pessoa, ela acabou de usar, está passando efeito, você pergunta, e aí, quer mais? Ela vai falar, eu quero mais, em dose maior, e agora? Para exatamente tentar ter o mesmo efeito, mas aqui eu relembro você. Nesse ciclo, o efeito posterior é sempre inferior ao efeito anterior. Então, nesse momento, você entende que essa pessoa não tem mais o mesmo efeito, né? Porque você está dessensibilizando. Então, você não inibe a pessoa de ir lá e pegar a droga ou de comprar, enfim, o que for. Mas o corpo consegue dessensibilizar esse receptor onde a dopamina se liga para ela ter o efeito. Se não se liga, não adianta ter dopamina aqui, não vai ter efeito. Isso nós chamamos de down regulation.
Então, os estudos lá do Dr. Lustig, ele traz exatamente o conceito do down regulation. Só que se essa pessoa continua insistindo, ela vai dessensibilizando cada vez mais. E quando ela dessensibiliza cada vez mais, esse down regulation começa a virar o que agora? Tolerância. Isso no caso aqui, como eu disse, é uma droga, essa pessoa continua, chega no ciclo do vício. Então guarda esse conceito, né? Prazer, dopamina, down regulation, tolerância e vício. Por outro lado, lembra que eu falei que existe uma relação entre prazer e felicidade? Felicidade é um pouquinho diferente. Felicidade tem uma conexão com outro neurotransmissor que caminha ali de mãos dadas com a dopamina, que é a serotonina. Ponto importante, a serotonina não tem down regulation. Quanto mais você libera, mais você consegue liberar. Só que a serotonina está conectado, né, com outro fator que é o quê? Desafio aprendizado. Eu tenho um desafio, quando eu aprendo aquilo que eu fui desafiado, eu tenho liberação progressiva de dopamina, de serotonina, desculpa. Só que para eu ter a motivação para isso, eu preciso daquela dopamina basal. Lembra a liberação tônica? Então eu preciso dessa dopamina basal, que é a forma correta. Então quando faz de conta que eu quero aprender a jogar tênis, eu não sei jogar tênis, no primeiro dia eu chego lá para aprender, e aí vamos mostrar como que eu seguro a raquete, daí eu vou aprendendo, ó, tem que segurar aqui, depois tem que segurar aqui e tal. Eu aprendo a segurar a raquete, então eu liberei serotonina, porque eu tenho já a motivação, a minha dopamina basal, para eu ir até a quadra de tênis, tal, me preparar e aprender. E aí quando eu aprendo, eu me sinto empolgado, eu faço uma liberação de uma pequena quantidade de dopamina, aumento mais ainda a minha serotonina, porque eu acabei de aprender, está associado a desafio aprendizado, a serotonina. E aí eu quero aprender como faz um forehand. Aprendi, nossa, que legal. Como aprender o backhand, aprendi, nossa, que legal. Tô sacando, que legal. Fantástico, tô jogando uma partida. Só que aí, ao final da partida, alguém chega e pergunta assim, e aí, quer jogar outra partida agora? Eu falo, não, sei lá, quero jogar outra partida amanhã, na outra semana, no outro mês, talvez. Ou seja, eu tenho poder de decisão total sobre o processo. Eu escolho se eu vou jogar a partida de tênis ou não. Por outro lado, né, quando nós estávamos nessa coluna aqui, que é a coluna da dopamina em pico, né, se você pegar uma pessoa que tem um vício em uma droga, se você perguntar, e aí, quer mais? Eu falo, quero mais agora em dose maior. Aqui não. É nessa coluna, que é a coluna do desafio, do aprendizado, da serotonina, que é um processo progressivo, que não tem down regulation, é um processo que eu controlo. Eu escolho quando eu vou jogar tênis. É assim que funciona. Só que tem um ponto aqui que é o seguinte, assim, existe uma molécula que consegue gerar down regulation, vamos colocar assim, né, que consegue puxar essa serotonina para baixo e tirar a motivação do processo de aprendizado, tudo. Quem que faz isso? Pico. Ó, guarda isso, pico de dopamina. Por quê? Porque a dopamina basal é o que me dá motivação. Eu preciso dessa dopamina. Agora, o pico dessa dopamina que está associada a esse prazer, a esse down regulation, essa tolerância, esse vício, esse pico de dopamina bloqueia essa serotonina minha que está conectado com o processo de felicidade, desafio, solução, desafio, aprendizado. Então, primeiro do ponto de vista mais bioquímico, imagina que assim, ó, quanto mais dopamina desse lado, menos serotonina desse lado. Quanto mais prazer desse lado, menos felicidade desse lado. Olha só, quanto mais você busca escapes na sua vida, quanto mais você busca alívios na sua vida, menos felicidade você tem. Isso é muito forte. Então, esse conceito é um conceito que está conectado exatamente com tudo que nós temos conversado aqui em relação à dopamina. E quer ir mais a fundo? Lembra que esse lado aqui, que é o lado da felicidade, da serotonina, do desafio, do aprendizado, como que nós chamamos de desafio no dia a dia? Problema. É um problema para mim aqui, esse desafio. Então, quando eu soluciono esse problema, esse desafio, eu tenho um aprendizado, eu me sinto bem, eu libero serotonina e tal. Agora, se eu tenho excesso de dopamina, porque eu tenho pico ali, que eu estou buscando esse prazer, excesso de prazer, né? Eu tenho bloqueio da serotonina, minha felicidade cai, a minha capacidade para lidar aqui com o desafio,
minha capacidade para lidar aqui com o problema também cai, então minha relação com os problemas piora. Na prática, é algo assim, ó, um problema que nem é tão grande assim, se você está com esse processo de alívio, alívio, prazer, 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 você começa a encarar esse problema que nem é tão grande como o maior problema do mundo. Você deve estar pensando assim, meu Deus, já passei por isso? Sim, eu, você, todo mundo já passou por isso. E o que que é o conceito, né? Quando você aprende isso, quando você entende todos esses pormenores, todos esses detalhes, você consegue identificar o que te machuca, o que te gera sofrimento, de uma fórmula, né, de uma forma que está associada a exatamente o que tem de ciência por trás, porque isso daqui são alguns livros, alguns estudos que o Dr. Lucy escreveu sobre isso, e eu estou trazendo para você com um conceito muito prático, real. Então, de maneira direta, é algo assim, ó, o que que nós temos que fazer? Primeiro, diminuir cada vez mais esses estímulos, esse excesso de pico de dopamina, de liberação fásica de dopamina, para ficar cada vez menos exposto a processo de dessensibilização. Você lembra? Não é que a dopamina é ruim, a dopamina em pico é ruim por conta do processo de dessensibilização dos receptores. Você desequilibra aqueles receptores D1, D2 e você começa a ficar com a dopamina abaixo da sua linha basal. É isso que nós não queremos. Agora, a dopamina na linha basal, eu preciso. É ela que é a motivação, inclusive, para você acordar de manhã e solucionar os problemas. Gerar aprendizado na sua vida.